Vamos ouvir a palavra de Deus, né? Nós aqui na igreja temos falado muito em crescimento espiritual. E às sextas-feiras a nossa oração é sempre essa. Crescimento espiritual, crescimento espiritual, crescimento espiritual. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre esse tema. 2 Pedro 3, versículo 18 diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Hoje nós vamos falar sobre crescimento espiritual e a primeira coisa a dizer sobre isso é que ninguém nasce com a estatura completa na vida física ou espiritual. Ninguém nasce completo porque crescimento é um processo e todos nós sabemos disso. Nós crescemos a cada dia em estatura depois que nascemos e espiritualmente também. Ninguém cresce de um dia para o outro, ninguém cresce de uma hora para outra. Todo crescimento que não obedece ao curso natural e não obedece a certos princípios, ele cria deformidades que vão gerar problemas. O crescimento fora da normalidade gera problemas sempre, tanto no plano físico, humano, como no plano espiritual. Se uma das suas mãos crescer demais, já pensou uma criança com 2 anos com uma mão do tamanho da minha? Já pensou uma criança com 5 anos com um braço do tamanho do meu? Vai gerar uma deformidade. E espiritualmente também. Você pode ter certeza, no mundo espiritual você não tem saída. Ou você cresce, que é participar de um processo que vai levar você ao crescimento espiritual, ou então você vai ser um cristão nanico e deformado. Ou você cresce, ou então você vai continuar do mesmo tamanho. Vê se tem cadeira para todo mundo. Se não tiver, tem ali, ó. Pode colocar. Mas por que é que eu estou dizendo isso? Porque todos os fundamentos da vida cristã estão numa ordem de movimento crescente e infinito. Um dos fundamentos da vida cristã é a fé. E lá em Romanos 1,17 está escrito: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quando a Bíblia fala de fé em fé, ela fala de movimento. Uma fé pequena hoje, uma fé maior amanhã e uma fé maior ainda depois de amanhã. Outro fundamento da vida cristã é o conhecimento de Deus. E lá em Oséias 6,3 está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não era esse o que eu preparei, estava cheio de coisas, mas eu esqueci de colocar ele. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Não é só conhecer a Jesus como Senhor e Salvador e ficar ali naquela mesma vidinha, não. A palavra de Deus está dizendo que nós não podemos parar. Nós temos que ter sede de conhecê-lo mais e mais e a cada dia buscá-lo e continuarmos a buscá-lo. Luísa, você me faz favor, você fecha, eu vou fazer uma oração e você procura, por favor, onde é que está em meus documentos. Jesus querido, obrigado por tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que tu fales conosco nessa manhã, Pai. Nós vamos tratar sobre crescimento espiritual hoje, Pai. Senhor, que tu possas tirar todas as barreiras, todos os empecilhos ao nosso crescimento espiritual. Porque todos nós precisamos crescer. Nós não podemos continuar, Senhor, como cristãos nanicos. Nós não podemos crescer deformados, Senhor. Mas nós precisamos ter um crescimento uniforme, Pai. Um crescimento firme. E nós precisamos da tua ajuda para isso, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Senhor, que tu possas nos manter de pé na tua presença a cada dia, Senhor. Que nós possamos crescer em graça
misericórdia diante de Ti e dos homens, Senhor. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque sabemos, Senhor, que a Tua mão poderosa é aquela que nos guia. A Tua mão poderosa é aquela que nos impulsiona a cada dia, Senhor. Fala conosco nessa manhã, Senhor, e glorifica o Teu nome. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Todo crescimento, eu já tinha falado dessa parte, todo crescimento que não obedece ao curso natural e a certos princípios, ele cria deformidades, né? O crescimento fora da normalidade, ele vai gerar problemas no plano físico, humano, assim como no plano espiritual. Você pode ter certeza disso. No mundo espiritual você não tem saída. Ou você cresce, ou você participa do processo que vai levar você ao crescimento, ou então você vai ser um cristão nanico e deformado. Ora está forte, ora está fraco. Ora está dentro da igreja, ora está desviando. Mas por que é que eu estou dizendo isso? Porque todos os fundamentos da vida cristã estão numa ordem de movimento crescente e infinito. E nós vamos ver isso hoje. Um dos fundamentos da vida cristã é a fé. Lá em 1 Romanos 1,17 está escrito assim, ó: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quando a Bíblia fala de fé em fé, fala de um movimento, uma fé pequena hoje, uma fé maior amanhã e uma fé maior ainda depois de amanhã. Não é você ter uma fé quando você se converte, você ser aquela pessoa, eu creio, eu vou fazer, e no dia seguinte, quando o primeiro amor vai embora, você não ter fé nenhuma. Outro fundamento da vida cristã é o conhecimento de Deus. Lá em Oséias 6,3 está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é para você conhecer o Senhor hoje e estacionar: eu vou lá agora pedir oração para a pastora, eu vou lá pedir oração para não sei quem, agora eu vou não sei onde. Não é isso. Nada de errado em você pedir oração, nada de errado em você vir aqui na quarta-feira para orar, mas você tem que prosseguir no conhecimento do Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Não é só conhecer a Jesus como Senhor e Salvador e ficar ali naquela mesma vidinha, não. A palavra de Deus está dizendo que nós não podemos parar. Temos de ter sede de conhecê-lo mais e mais a cada dia, buscá-lo e continuarmos a buscar. Nós não podemos parar de buscar a Deus. Terceiro fundamento: santificação. O mundo pode ser dos espertos, mas os céus pertencem aos santos. E é por isso que nós temos que buscar a santificação. Porque o nosso lugar não é aqui. Esse mundo, ele pertence aos espertos, está tudo certo. Mas nós não somos desse mundo. Em Hebreus 12,14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a palavra de Deus está dizendo que não é estático. Seguir não é uma coisa estática. Está falando em crescimento, movimento e experiências diárias. É preciso buscar a paz, a santificação todos os dias. Não é vir para a igreja no domingo e aí busca a santificação e na segunda mete o pé na jaca, na terça faz o mesmo, na quarta faz o mesmo. Não! Sem santidade, ninguém vê a Deus. Outro fundamento da vida cristã é a experiência pessoal com Deus. Lá em 2 Coríntios 3,18 está escrito assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. É de glória em glória. Conhece um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã e um pouquinho daqui a mais um mês. E aí no final da sua vida você vai conhecer muito
pouquinho hoje e ficar com esse pouquinho achando que conhece. Não. É uma glória hoje, é uma glória maior amanhã e uma ainda maior no mês e no ano que vem. É assim que funciona o crescimento cristão. É assim que funciona o nosso crescimento. É um pouquinho de fé hoje, uma fé maior amanhã, uma fé ainda maior depois de amanhã. Não é você se conformar, eu não tenho fé mesmo. E o alvo da vida cristã está em Hebreus 5,14, que diz assim: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Deus, Ele quer dar discernimento a cada um de nós. Ele quer que quando você chegue num lugar, você saiba discernir os espíritos, mas que você também saiba discernir profundamente o certo do errado. Você não vai ser enganado, as pessoas não vão te passar para trás, porque quanto mais você cresce no conhecimento de Deus, mais discernimento Deus te dá. O cristão, ele vai sendo exercitado com o cristão, você vai sendo exercitado a cada dia para chegar ao nível de cristão forte e de cristão maduro. Você tem que almejar não apenas tomar leitinho, não apenas que te deem mamadeira, não apenas que te deem leitinho, mas você tem que almejar a comida sólida. Todos os pilares, todo o sustentáculo da vida cristã está em movimento crescente e infinito. Na vida cristã, você não tem jeito. Ou você cresce, ou então você fica para trás atrofiado e deformado. O crente que não cresce na graça e no conhecimento de Deus, ele vai ficando para trás atrofiado. Ou você cresce ou fica estagnado. Mas por que é que você deve crescer espiritualmente? Por quê? O crescimento da vida cristã tem um papel fundamental, tem um papel preventivo, é o que você faz para evitar o mal. Quando você cresce, desenvolve a vida cristã, você está criando mecanismos para se prevenir. Lá em 2 Pedro 3,18, encerra um assunto que está tratado nos versículos 16 e 17. E nesses dois versículos, ele diz que há certas coisas difíceis de entender e que os ignorantes e instáveis deturpam, assim como deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Mas quem são os cristãos ignorantes e instáveis? Pode ir. São aqueles que não crescem. Quando você começa a crescer, o Espírito Santo de Deus começa a abrir a porta da palavra para você e você passa a entender as Escrituras. É por isso que muitas vezes a pessoa diz: mas meu Deus, eu leio, pastor, eu não vou mais ler a Bíblia não, porque eu leio e não entendo nada. Leio e não entendo nada. Você vai passar a entender quando você começar a crescer espiritualmente. Quando você começa a crescer espiritualmente, o próprio Espírito Santo, ele vai abrindo a sua mente e vai mostrando para você o que é que está por trás daquelas linhas. Porque se você não tem o Espírito Santo, se você não cresce, se você fica lendo o livro, a Bíblia, como se fosse um romance, você nunca vai compreender a profundidade daquilo que está escrito ali. Acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Se não crescermos, podemos ser envolvidos pela heresia dos outros amanhã ou depois. Se você não crescer, eu posso chegar aqui à frente e dizer que um anjo vai passar a apagar as velas dos aniversários e você, por ser ignorante, não ter crescido, você vai acreditar nessa coisa mentirosa. A Bíblia é muito clara para você não ir num lugar e não dizer uma coisa para você e você acreditar no que não é verdade. Você tem que conhecer a verdade para que você seja liberto por ela. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para que ninguém vos engane, para que nenhum pastor chegue aqui com qualquer tipo de desculpa, com qualquer tipo de coisa contrária às Escrituras e você caia nela.
É preciso crescer. Se não crescermos, podemos ser envolvidos pela heresia dos outros. E se não crescermos de maneira uniforme, na graça e no conhecimento, nós teremos um crescimento deformado. Tem gente que cresce na graça, mas é zero no conhecimento. É preciso ter o conhecimento de Deus. O crescimento não é uniforme na graça e no conhecimento, porque se você não crescer de maneira uniforme, o crescimento vai ser deformado. Esse tipo de crente que cresce na graça e não cresce no conhecimento vai se tornar um crente menino como essa adulta aqui. Você vai se tornar um crente menino. O tempo passa e a atitude continua a ser de novo convertido. Aquela atitude, um dia está cheio de euforia. Jesus é maravilhoso, jogando um beijo para o céu. Jesus, eu te amo. No outro dia, pastor, por que Deus permitiu isso na minha vida? Meu Deus, eu estou arrasado. Eu não consigo, está muito difícil para mim essa vida. Aí no outro dia acontece alguma coisa. Jesus, eu te amo. Aí bota um plástico bem grande no carro. Esse carro é de Jesus, é presente de Deus. Eu amo a Jesus. Isso é crente menino. O amor é constante. Lá em 1 Coríntios 3, o amor é constante. Não é um dia, aleluia, eu te amo, e no outro dia arrasado. Não é assim que funciona. O crente que não cresce, ele não consegue andar sozinho. É menino. Menino não sabe diferenciar fantasia de realidade. Crente menino não sabe discernir a voz de Deus da voz dos homens. Aí vem sempre um te dar um conselho. Larga essa mulher. Larga esse teu marido. Não foi isso que Deus te deu, não. Não. Larga esse seu filho de mão. Faz não sei mais o que. Você tem que saber discernir a voz de Deus da voz dos homens. Não sabe discernir emoções de poder espiritual. Como menino é inconstante, um dia é muito crente e no outro dia não é, está zangado com Deus, então não entende como Deus faz aquilo com ele. Isso é crescimento deformado. Por outro lado, há pessoas que crescem no conhecimento, mas não crescem na graça. São zero na graça. Esse tipo de crente racionaliza tudo. Ele cresce no conhecimento e tem o estilo de vida dos fariseus. Ele sabe tudo, ele entende tudo de Bíblia, ele sabe da lei e quer dominar o outro porque ele tem conhecimento. Esse tipo de crente tem um estilo de vida de satisfação pessoal. É o chamado crente carnal. É o que está escrito em Colossenses 2:23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Em Colossenses 2 tem essa fortaleza na palavra, mas por outro lado não sabe ou não quer controlar outras áreas da vida. Em Colossenses 2,18 fala do crente carnal. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Quem cresce no conhecimento e é zero na graça é crente carnal. E tem o terceiro lugar, o terceiro tipo de crente, que é aquele que é zero na graça e zero no conhecimento. É o fraco. O fraco é aquele que se escandaliza à toa e que é facilmente influenciado. Qualquer coisinha e ele se escandaliza. Qualquer coisinha ele quer sair da igreja. Qualquer coisinha ele vai desviar. Em Romanos 14:1 diz que é um enfermo espiritual. Paulo diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. A melhor coisa é deixar para discutir opiniões para quem sabe verdadeiramente discutir opiniões. Porque nós também não podemos, com o pretexto de pregar o evangelho, colocar a Bíblia na cabeça das pessoas e massacrá-las por causa disso. Na vida cristã, ou você cresce ou você vira
vira não. O crescimento é um processo. Quais são os elementos que participam do crescimento espiritual? O que é que o crente precisa ter ou buscar para crescer espiritualmente? Você quer crescer? Ou você cresce ou você fica nanico e deformado. Existem elementos que vão participar do processo de conhecimento. Quais são eles? Você quer crescer? Primeiro elemento, você tem que desejar, você tem que ter vontade. Deus não pode fazer isso por você, é uma decisão da sua vontade. Você tem que desejar ser um cristão forte e vencedor. Você tem que dizer isso para si mesmo e para Deus. Senhor, eu quero ser um cristão amadurecido. Se você deseja, então você prioriza. É o que Paulo ensina em Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Se você já foi transformado pelo poder do Evangelho, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. Deseja as coisas que são de cima. Você busca aquilo que você deseja. Quando você volta o seu pensamento para alguma coisa, é porque você está dando prioridade àquilo. Quando eu estava aqui à frente, eu estava preocupada com o fato da Renata não chegar. E eu acabei chamando a Fernanda de Renata, porque aquilo ocupou a minha mente. Digo, meu Deus, cadê essa criatura que não chega? Não é? Então isso ocupa a nossa mente e isso toma o primeiro lugar na nossa mente. Portanto, é alguma coisa que nós estamos dando prioridade. Você tem que desejar e ninguém vai fazer isso por você. Ah, pastor, eu não consigo. Ah, é muito difícil. Eu não posso fazer isso por você. Você tem que querer. Segundo elemento, você tem que ter uma predisposição para aprender. Se você achar que você sabe muito, se você achar que você sabe tudo, você nunca vai crescer espiritualmente. Por mais que você seja PhD, por mais que você tenha cursos superiores, por mais que você seja o bambambam do bambambam na tua empresa, por mais que você seja o tal, se você não tiver predisposição para aprender, você não vai crescer nunca. Aprender é avançar, é abrir caminho, é amadurecer. Para que isso aconteça, você tem que ter uma predisposição para aprender. É por isso que um neófito não pode ser consagrado para o ministério. Ele pode ter 1 ou 20 anos de crente, mas muitas vezes não está pronto para o ministério. Por outro lado, tem gente que se converte, que busca o crescimento, se dispõe e cresce. O mais difícil não é crescer, é permanecer no patamar que você chegar. Muitas vezes, secularmente, você é professor e está acostumado a falar em público, ou então você é chefe e comanda muitas pessoas, mas na igreja é preciso ter humildade para se dispor a aprender. Temos que entender primeiro o que é a igreja, a salvação, as doutrinas básicas e o que é a autoridade espiritual para nós crescermos. Se nós não compreendemos essas coisas, nós não podemos crescer. Tem gente que se converte e quer logo ir para a faculdade teológica. Não dá certo. Lá você vai ver discussão teológica e ao invés de alicerçar a sua fé, vai fazer com que você balance nela. Na escola dominical, por isso que é bom a escola dominical, né? Nós vamos preparar as aulas direitinho, nós vamos começar o culto um pouquinho, meia hora mais tarde, para nós termos escola dominical. Na escola dominical, ninguém se forma. Você frequenta a vida toda e não se forma. Você quer crescer? Eu frequentei escola dominical a minha vida inteira. Desde muito novinha foi quando eu aceitei a Jesus. Nunca me formei, nunca achei que sabia o suficiente, nunca achei que sabia para discutir com ninguém, porque você nunca se forma. Quem quer crescer se dispõe a aprender.
Se você não estiver disposto a aprender, você não vai crescer espiritualmente. Você pode ser advogado, doutor em alguma área de conhecimento, médico, engenheiro, PhD em matemática, mas na igreja, para crescer espiritualmente, você tem que se dispor a ouvir e a aprender. Para crescermos na fé e nos tornarmos maduros, não podemos viver apenas de ficarmos arrepiados nos cultos e continuarmos meninos. Irmãos, isso é muito importante. É claro, eu gosto quando Deus começa a falar que você sente os arrepios. É claro que você sente o coração disparar. Você sente a presença de Deus, então você se alegra. É muito bom. As emoções, você sentir emoções é muito bom, mas elas não podem comandar sua vida. Um vencedor, ele jamais é comandado apenas pelas emoções. Todos os dias antes de dormir, eu oro por todos vocês. Tem uma lista aqui. Todos os dias, você acha que todos os dias da minha vida eu estou disposta a ficar de joelhos, lendo e orando nome por nome? Não, irmãos, não estou não. Há dias em que eu estou cansada, há dias em que eu estou chateada, mas eu fiz um voto com Deus. As minhas emoções nunca vencem. Nunca, porque todos os dias eu me ajoelho e oro por um, pela família de vocês, por cada um que entra por aquela porta, um por um. E posso dizer para vocês com toda sinceridade, 80% das vezes eu teria feito outra coisa, como por exemplo, dormir e não estar de joelhos ali. Mas acontece que para que você cresça, para que você persevere em alguma coisa, você não pode deixar que as suas emoções passem à frente. Para você perseverar e ser um vitorioso em todas as áreas da sua vida, você não pode permitir que as suas emoções te dominem, que o medo te domine, que a preguiça te domine, que qualquer outro tipo de sentimento te domine. Não é